Boa tarde a todos. A nossa apresentação foca-se nas guidelines sobre a nutrição entérica domiciliária. Dividimos em 5 capítulos mais importantes, que porventura são os mesmos das guidelines: indicações e contraindicações, dispositivos de acesso, produtos recomendados, monitorização e descontinuação e requisitos estruturais. Então, o que é a nutrição entérica? A nutrição entérica refere-se à terapêutica nutricional em que uma fórmula líquida ou alimentos misturados são utilizados pelo trato gastrointestinal para complementar ou fornecer todas as necessidades calóricas do indivíduo. Tendo em conta isto, a nutrição entérica domiciliária, ou a NED, como vamos chamar ao longo da apresentação, refere-se à nutrição entérica administrada a doentes em ambulatório por sonda nasogástrica. Nós os três iremos falar muito resumidamente sobre as 61 recomendações que se baseiam nas guidelines. Então, quais são as indicações da NED? A nutrição entérica domiciliária deve ser oferecida em doentes em risco nutricional ou doentes malnutridos que não conseguem satisfazer as suas necessidades nutricionais através da ingestão alimentar normal. No entanto, estes doentes possuem um trato gastrointestinal funcional e são capazes de receber tratamento fora do ambiente de cuidados intensivos, com o objetivo de melhorar o peso corporal, o estado funcional ou até mesmo a qualidade de vida. Além disso, os suplementos nutricionais orais ou a própria NED devem ser considerados em doentes com doença neurológica, traumatismo craniano, neoplasia cerebral e do pescoço, doenças gastrointestinais e outras doenças malignas. No entanto, temos várias contraindicações, tais como se a expectativa de vida do doente for estimada em menos de um mês. A NED também não deve ser realizada em doentes com distúrbios funcionais graves do intestino, obstrução gastrointestinal, hemorragia, má absorção grave ou desequilíbrios metabólicos graves. Por último, e não menos importante, se o doente ou os cuidadores legais não concordarem, se for improvável que cumpram o plano ou se houver problemas organizacionais ou logísticos, a NED não deve ser considerada. Para manusear os dispositivos de acesso, é necessário dividirmos em nutrição entérica domiciliária de curto prazo e de longo prazo. A nutrição entérica domiciliária de curto prazo é administrada por sonda nasogástrica. Já a NED de longa duração é administrada por PEG, ou seja, gastrostomia endoscópica percutânea. A PEG deve ser preferida à gastrostomia cirúrgica tradicional, uma vez que tem menor taxa de complicações, custo-efetividade e tempo cirúrgico. Em caso de julgamento ou remoção inadvertida da PEG mais de 4 semanas após a colocação inicial, a substituição direita pode ser tentada com segurança. No entanto, se a PEG não for adequada para NED de longa duração, a gastrostomia percutânea assistida por laparoscopia, PLAG, pode ser uma alternativa segura. Outro ponto bastante importante é o manuseamento da sonda, locais de saída e consumíveis. As guidelines apresentam várias indicações, tais como o local de saída da PEG deve ser monitorizado diariamente e mantido limpo e seco, usando cuidados ascéticos da ferida. E uma vez cicatrizada a gastrostomia, que é cerca de uma semana após, a sonda deve ser girada diariamente e movida para dentro pelo menos uma vez por semana. Caso estas indicações não sejam cumpridas, irão existir várias complicações, tais como Buried Bumper Syndrome, cujos sinais alarmantes são caracterizados por dificuldade na mobilização da sonda, líquido no local de inserção da sonda, alarmes frequentes da bomba, dor abdominal e outras infecções crónicas do local, entre outros. Após a mobilização, a sonda poderá retornar à sua posição inicial ou os curativos podem ser desprezados e o local pode ser deixado em aberto. No entanto, se o dispositivo não for uma PEG e sim uma gastrojejunostomia, este não deve ser girado. Como alternativa ao tratamento cético clássico da ferida, podemos usar o hidrogel de glicerina ou glicogel e após a cicatrização do orifício, os curativos podem ser reduzidos para uma ou até 2 vezes por semana e o local de entrada pode ser limpo com água e sabão. No entanto, a nutrição entérica domiciliária pode ter algumas complicações que vamos então falar em seguida. A primeira que vou falar é o extravasamento. Portanto, em caso de extravasamento peristomal do conteúdo gástrico no local do orifício, a pele circundante pode ser adequadamente protegida com os protetores cutâneos à base de óxido de zinco. Para além disso, também podemos diminuir o extravasamento usando os inibidores das bombas de prótons, que vão minimizar a secreção de ácido gástrico e, caso sejam usados, devem ser monitorizados regularmente. Uma outra possível complicação é a granulação, nomeadamente o excesso de tecido de granulação, que é um problema comum da PEG e deve ser evitado ou então deve ser tratado usando métodos apropriados.
Para além disso, também é importante ter em conta que não há necessidade de andarmos a substituir uma sonda nasogástrica em intervalos regulares. Portanto, a substituição da sonda nasogástrica deve ser realizada em caso de quebra, oclusão, deslocamento ou degradação da mesma. Uma outra possível complicação, e até uma das mais comuns, é a infecção. Portanto, há doentes que têm um risco aumentado para infecções, nomeadamente doentes com diabetes, obesidade, mau estado nutricional e os que se encontram sob corticoterapia crónica ou outra terapia imunossupressora. Portanto, quando temos suspeita ou então é diagnosticada uma infecção local, pode ser aplicado um agente antimicrobiano topicamente no local de entrada da sonda nasogástrica e no tecido circundante. No entanto, caso a infecção não se resolva com este tratamento, ele deve ser combinado com antibióticos sistémicos de largo espectro. Se mesmo assim a infecção não se resolver, a sonda nasogástrica deve ser removida ou então substituída. Falando agora sobre o início da neve. Portanto, o início da neve deve ser feito apenas num doente medicamente estável e com outras três condições, nomeadamente quando é verificado o posicionamento correto da sonda, quando há tolerância à prescrição entérica, nomeadamente à forma e ao volume, e quando há conhecimento e aptidões por parte do cuidador e ou do doente para dar nutrição entérica domiciliar. Um doente com uma sonda nasogástrica pode iniciar imediatamente a NED de acordo com um plano de cuidados nutricionais previamente estabelecido, assim que esteja confirmado o correto posicionamento desta, tal como referi anteriormente. Para além disso, os adultos com colocação de sonda de gastrotomia não complicada podem iniciar a nutrição entérica após 2 a 4 horas do procedimento e também deve ser seguido um programa gradual de início de alimentação jejunal da NED. O método de administração da NED deve ser uma decisão da equipa multidisciplinar que está envolvida nos cuidados do doente, considerando a patologia do doente, o tipo de sonda de alimentação, tolerância e também preferência do mesmo. Para além disso, dependendo da necessidade de clínica, segurança e nível de precisão exigidos, pode ser usada um bolus infusão intermitente ou uma infusão contínua através de uma bomba. E a lavagem de rotina com água antes e depois da alimentação pode prevenir a obstrução da sonda e deve fazer parte da educação do doente e ou do cuidador. Para além disso, uma sonda nasogástrica usada para nutrição entérica também pode ser usada para administração de medicamentos se a eficácia for confirmada. Para além disso, se uma sonda nasogástrica for usada para a administração de fármacos, então deve ser fornecida a informação adequada aos doentes e aos seus cuidadores com o envolvimento de um farmacêutico. E devem também ser usados acessórios apropriados, incluindo seringas para a administração de medicamentos através de sondas nasogástricas e usando conectores de padrão reconhecido a fim de evitar erros de conexão incorreta. Também devem ser tomadas medidas para garantir a dosagem correta dos medicamentos quando estes são administrados através das sondas nasogástricas, por exemplo, ao usar seringas EN-FIT de ponta de baixa dosagem. A necessidade e adequação de um medicamento a ser administrado através de uma sonda nasogástrica devem ser confirmados, e tendo em consideração fatores que incluem qualquer efeito do local de administração do medicamento e possíveis interações medicamentosas, tanto com a fórmula entérica como com as sondas de alimentação entérica. Para além disso, os medicamentos podem ser administrados individualmente por meio de uma sonda nasogástrica e é importante que esta seja lavada antes, entre e depois de cada medicamento com cerca de 30 ml de água, porque isto aqui vai reduzir o número de oclusões da sonda nasogástrica. Portanto, relativamente agora aos produtos recomendados para utilização em contexto de nutrição entérica domiciliária, em primeiro lugar, é importante referir que a alimentação por sonda nasogástrica deve utilizar, principalmente, ou deve priorizar a utilização de uma forma comercial standard em relação a uma fórmula liquidificada, combinada ou misturada, a não ser que exista uma justificação específica para a utilização desta, uma vez que esta, em primeiro lugar, a sua preparação é mais demorada e, em segundo lugar, associa-se a custos mais elevados. Portanto,
Numa situação padrão, a alimentação por sonda entérica deve ser feita com uma fórmula comercial standard, que deve ser usada de acordo com a orientação do especialista, obviamente, e principalmente em doentes sem diarreia, obstipação ou diabetes, uma vez que estas constituem situações especiais. E, portanto, concretamente, relativamente aos doentes com diarreia e obstipação, estes, quando submetidos a nutrição entérica domiciliária, devem utilizar fórmulas com alimentos ricos em fibras, uma vez que a utilização deste tipo de fórmulas se associa a benefícios significativos nestes doentes, como a fórmula disse, com diarreia e obstipação. Já nos doentes diabéticos, deve ser utilizada uma fórmula entérica modificada. Acima de tudo, deve-se priorizar um menor teor de açúcar, deve-se priorizar a utilização de hidratos de carbono de digestão lento e que contenham um conteúdo gordo rico, principalmente em ácidos gordos insaturados, uma vez que este tipo de fórmula entérica se associa, em primeiro lugar, a um melhor controle glicémico, especialmente em doentes com diabetes mellitus tipo 2, mas também à utilização de insulinoterapia com menor tipo de dosagem e também uma menor necessidade de utilização de insulinoterapia, mas isto mais a longo prazo. Portanto, relativamente agora à monitorização e à descontinuação da nutrição entérica domiciliária, começando pela monitorização, os doentes com NED devem ser monitorizados, principalmente relativamente à sua eficácia e segurança. Portanto, estes critérios baseiam-se na quantificação de componentes como o peso, a composição corporal, o estado de hidratação e também em parâmetros laboratoriais bioquímicos como a albumina sérica, a pré-albumina, a transtirretina. E, portanto, além disso, a monitorização de complicações não deve ser desconsiderada e deve basear-se nas complicações associadas à sonda, em primeiro lugar, e também à fórmula e à nutrição entérica em si. Relativamente agora à descontinuação, a NED deve ser descontinuada, em primeiro lugar, quando se atinge a massa corporal desejada e quando o aporte por via oral corresponde ou equivale às necessidades de manutenção do doente, da pessoa. Deve ser considerada a sua descontinuação quando estamos numa situação de cuidados paliativos de fim de vida e, além disso, deve também de ser considerada em casos de complicação grave, em casos em que tenha de ser considerada a transferência do doente para uma instituição ou para uma unidade de cuidados de longa duração, ou em casos de doentes com alterações no trofismo intestinal à cabeça, a síndrome do intestino curto. Portanto, relativamente agora à gestão das complicações, conforme já foi referido, em doentes que se preveja a utilização da nutrição entérica domiciliária a longo prazo, ou seja, pelo menos 4 a 6 semanas, deve-se priorizar a utilização das sondas percutâneas, ao invés das sondas nasogástricas, uma vez que as sondas percutâneas se associam a uma menor ou uma redução das complicações mecânicas da NED, nomeadamente o bloqueio e o deslocamento. Também para evitar complicações desnecessárias, não se devem de todo utilizar aditivos caseiros, uma vez que estes, em primeiro lugar, são menos eficazes e, mais importante que isso, são menos seguros do que as formas produzidas comercialmente. Portanto, para diminuir o risco de complicações e também o risco de rehospitalizações, deve haver sempre uma equipa associada à NED que esteja responsável, em primeiro lugar, por cuidar da sonda entérica e nasogástrica, mas também por acompanhar os doentes. Isto porquê? Porque o treino adequado do doente e do cuidador, obviamente, e bem como a continuidade dos cuidados após alta hospitalar com NED, são fatores-chave para o seu sucesso, uma vez que a maioria das complicações acaba por associar à qualidade do aftercare. E, portanto, sendo tomadas medidas que façam visão a este problema, estas complicações podem ser evitadas. Relativamente agora à qualidade de vida, a qualidade de vida é central em toda a prática clínica, isto não é exceção, e, portanto, durante o tratamento com NED, a qualidade de vida deve ser avaliada periodicamente, mais concretamente com recurso a questionários validados específicos, que aqui eu apresento neste slide. Avançando agora para os requisitos estruturais para o sucesso da nutrição entérica domiciliária. Em primeiro lugar, relativamente aos profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde que estejam envolvidos no tratamento devem ser sujeitos a formação e treino intensivos. Em primeiro lugar, relativamente à prescrição segura da NED, mas também em relação à importância de uma nutrição adequada dos doentes e da população no geral. Portanto, toda esta informação e toda a informação relativa ao procedimento em si deve ser transmitida ao utilizador, não só verbalmente, mas também por escrito ou por imagens. Portanto, além disto, é importante ainda referir que todos os hospitais que estejam responsáveis ou que deem alta a doentes com a nutrição entérica domiciliária devem ter nos seus quadros, ou se não tiverem, devem contratar pelo menos um enfermeiro especializado em apoio nutricional ou um nutricionista, que são essenciais para o sucesso da nutrição. Portanto, isto porquê?
porque os profissionais de saúde devem garantir que todos os doentes, todos os utilizadores de NED, tenham acesso e tenham os seus cuidados coordenados por uma equipa de apoio nutricional que é absolutamente essencial. Esta equipa de apoio nutricional é uma equipa multidisciplinar e, portanto, pode incluir, além do médico, do enfermeiro, do nutricionista, pode incluir outros profissionais de saúde e, portanto, isto deve ser adequado a cada caso, individualmente, e pode-se incluir outros profissionais de saúde, desde terapeutas da fala, a fisioterapeutas, a farmacêuticos, etc. E, portanto, esta equipa, sendo multidisciplinar, conforme eu referi, está associada a um aumento da qualidade do tratamento, está associada a menos complicações, está associada à melhoria da qualidade de vida do doente e também está associada a um aumento do custo-benefício do tratamento e daí ser tão essencial. Para terminar, agora falando das infraestruturas envolvidas na nutrição entérica domiciliária, é fundamental que os doentes com NED se encontrem num ambiente seguro, sempre, mas acima de tudo é quando da administração, de modo a reduzir o número de complicações. Tão essencial é também que sejam aplicados e que os doentes estejam submetidos a padrões de higiene estritos, para, em primeiro lugar, prevenir a contaminação dos produtos entéricos caseiros quando utilizados e, portanto, prevenir infecções e complicações subsequentes. Por fim, é bastante importante que os doentes com NET tenham acesso sempre a um profissional de saúde para avaliação do procedimento e, quando necessário, especialmente em casos de complicação e emergências que possam acontecer, os doentes tenham acesso a alguém para fazer uma intervenção no local e no momento. Muito obrigado.